Está faltando mais uma pessoa, a Gerlane. Acontece o seguinte, a folha pode ter voado? Pode ter voado. Como que a gente resolve isso? Quem conhece melhor a sua história do que você mesmo? Certo? Certo. Portanto, Gerlane, com licença. Oi. Não vou deixar você sem apresentar sua história, sua biografia, seu currículo, eu diria. Fique em pé, por favor. Na ausência do meu papel, eis aqui Gerlane, que conhece melhor do que ninguém a própria história. Se apresente. Obrigada. Boa noite a todos. Prazer, eu sou Gerlane Medeiros, sou fundadora da Top Mármore, uma marmoraria em São Paulo. Me comunico também através do Clube dos Marmoristas, também falando com as marmorarias, compartilhando conhecimento e obrigada pela presença, vai ser um grande prazer. Obrigada. Certamente. Obrigada, gente. Acho que a gente pode inaugurar uma nova categoria, de perder os papéis para que as pessoas se apresentem. Obrigada, gente. Vou deixar mais um microfone com vocês. Apresentações feitas. Pessoal, prazerzão estar aqui. Estou de intruso aqui hoje, né? Trabalhei 5 anos aí no mercado de rochas. Tive uma experiência muito bacana. Ricardo, até falei com o pessoal da administração que eu queria chegar hoje na palestra aqui com aquele cartazinho assim. Sabe? Escrito assim: quem não se comunica, se trumbica. E com essa pauta... A gente vai pôr no próximo. Vamos? Vamos. Pois é, o pessoal não deu tempo, porque eu tive ideia muito em cima da hora, mas ok. E falando disso, de quem não se comunica, se trumbica, eu queria começar esse bate-papo aqui hoje. Acho que aqui a gente tem, né, atores que trabalham especificamente com marmoraria, né, o caso da ai, meu Deus, desculpa, Gerlane, desculpa, Gerlane. O nome não ajuda também, né? Não, tudo bem, tudo bem. O Ricardo também, que tem uma experiência muito boa também com marmoraria, mas também a gente tem aqui a parte de educação muito forte, que o Ricardo também faz, né? A Isa também tem um papel importante nessa parte da arquitetura. Então eu queria falar, para começar assim, esse bate-papo, vocês falando um pouquinho assim, cara, na visão de vocês, qual que é o que o marmorista tem que olhar hoje para se comunicar bem, né? O que ele tem que olhar, depois dessa aula que a gente teve do Leandro aqui também, né? Eu acho que ficaram vários insights para a gente entender o seguinte: putz, eu preciso mudar meu posicionamento, a minha marca, e como que eu me comunico melhor com o meu público para me posicionar de uma forma diferente? Quem começa? Boa noite, pessoal. Flávia, gratidão por esse momento, mais uma vez, de estar aqui. E acho que o primeiro passo na vida, para que a gente aprenda a comunicar, é a gente buscar conhecimento. Não tem como a gente comunicar e falar se eu não busco conhecimento. E eu acho que o primeiro passo já foi dado, quando a gente vê aqui uma plateia de pessoas que disseram sim, que estão aqui para buscar esse conhecimento, para que depois possa passar esse conhecimento de uma forma embasada. Conhecimento tem que ter a verdade e ele tem que ter realmente, né, como é que eu vou dizer, uma construção diária. Eu acredito que isso se dá a partir, né, de vocês estarem aqui, assim como eu, como tantos outros, estamos sempre buscando esse conhecimento. E eu penso, né, estava falando com o Flávio ontem no café da manhã, como a gente vê tudo isso aqui acontecendo. Eu lembro do Conexão Stone 2021, né, Flávio? E a gente estava ali e Flavinha foi lá e disse: Cate, mas eu vou falar o quê? Eu falei: vamos lá falar para os marmoristas, porque a gente precisa trazer essa conexão da marmoraria com a feira e ver tudo isso acontecendo. E estamos vivendo hoje aqui o segundo maior encontro, né, de marmorarias. Então, assim, em meu nome, em nome de milhares de marmoristas, eu quero a salva de palmas para você, Flávia, toda a equipe e todos vocês que estão aqui. E eu penso que o primeiro passo para comunicar é exatamente esse, sabe? Eu vou deixar as damas, né? Primeira vez, um painel com um único homem. Tá vendo como está mudando o quadro, o cenário do setor? Que maravilha. Coisa boa. A mulher nasceu para dominar o mundo, do lado da costela de Adão. Bom, hoje na hora do almoço, eu estava com um grupo de marmorarias e eu sempre escuto isso do Lázaro,
que trabalha comigo, e de várias pessoas que comunicar é um dom, né? A gente escuta muito isso, que vender é um dom, comunicar é um dom, saber falar é um dom. E eu não acredito nisso. Eu acho que tudo pode ser aprendido, tudo pode ser treinado, basta você querer também, né? Então, claro que o que a Catiane falou é muito importante, porque não adianta você comunicar algo que você não saiba, você precisa saber o que você está falando. Agora, existem formas de se comunicar, melhor ou pior. Como a gente vai trabalhar para melhorar essa forma, só que do nosso jeitinho, sem ser do jeito do outro, né? O Ricardo tem uma forma de falar para a marmoraria, eu tenho outra forma de falar, a Catiane tem outra, a Isabelle tem outra e o Pablo também tem outra forma de falar. Cada um com o seu jeito, com a sua personalidade e com conhecimento. E aí, assim, vai se aprendendo a melhor forma de se sentir à vontade de falar. Exatamente. Tem formas de comunicar e eu percebi isso porque eu não estou há tanto tempo no ramo como estão aqui os convidados, Catiane, Ricardo, Gerlânia. Eu entrei há pouco tempo e a minha forma de comunicar é para arquitetos, para designers de interiores. E eu achava que o meu conteúdo, na época, era muito técnico e o arquiteto ele gosta dessa parte de estética. E eu tive que aprender a comunicar na linguagem do arquiteto, de trazer o encantamento das rochas nos projetos e não uma parte que fica muito chata para a nossa profissão, fica muito maçante quando a gente fala muito conteúdo técnico. Então, eu aprendi essa forma de comunicar que realmente foi a minha virada de chave dentro do meu Instagram Guia das Rochas, que hoje a minha comunicação é totalmente voltada para os arquitetos e os designers. Eu aprendi a comunicar com eles, algo que eu já era, né? Eu já sou arquiteta, mas eu não tinha esse feeling de saber exatamente o que eles precisavam. Pessoal, vamos fazer uma pesquisa sobre comunicação aqui? Olha só, quantos de vocês já me viram na telinha do celular de vocês? Praticamente todo mundo, né? Quem não viu, a gente tem que melhorar lá a gestão de tráfego do nosso time digital. Bom, eu comecei a produzir conteúdo lá em 2018. Eu costumo dizer que tudo era mato, né? Foi o primeiro cara que, em vez de foice, começou a cortar mato com maquita. E eu, desde 2009, vinha trabalhando com meu pai na marmoraria, e eu vi um pedaço da palestra do Leandro, e ele disse assim, cara, eu tinha vergonha de dizer que eu era borracheiro. Tá? E eu ingressei em faculdade de medicina, parei, fui tentar logística, não gostava, não me encontrava na vida, e eu queria ser guitarrista. Olha só que funil legal, né? Guitarra. Meu pai dizia, meu Deus, tanto investimento no seu estudo para você querer ser guitarrista. Onde é que você vai viver no bar? Onde é que você acha que vai chegar com isso? E eu fui estudar áudio em São Paulo, aprendi muito sobre os meios digitais na época, peguei a transição do analógico para o digital. E quando, por fim, ele me trouxe para dentro da marmoraria, eu não tinha tesão naquilo que eu fazia no meu dia a dia. Trabalhava por dinheiro, ganhava muito bem, fiquei bom em vendas e essa era a minha rotina diária. Quando daí, então, eu resolvi, né, depois de muito tempo palestrando, desde 2012, levar aquilo para o ambiente digital. E eu tinha vergonha do que eu ia falar, porque para mim não fazia sentido as pessoas, né, não teriam interesse em ouvir falar de pedra. Porque a gente vivia sujo, né, de pó, porque quem me conhece e acompanha o nosso Instagram sabe que sempre que a coisa aperta lá na Nobre Mármore, né, na prática, eu estou lá, seja na serra, no acabamento, na montagem, onde precisar. Eu acho que o líder ele arrasta por esse exemplo. Em 2018 eu fiz uma promessinha, porque eu já produzia conteúdo por meio do fisiculturismo, que era um hobby, de começar a falar de pedra. E eu lembro de uma situação na minha vida que me marcou muito, que eu estava com a Trena fazendo uma medição na universidade, onde eu já havia me formado, já havia me especializado, e o cara falou assim, ô Zé, cadê o Zé Poeira aí? O Zé Poeira estava comigo hoje de manhã, passei uma manhã com o cara, já consegui me atrasar para o evento aqui já. A cebosice, ela contagia. E aí o cara falou, ô Zé, mede aqui. Eu falei, senhor, meu nome é Ricardo. Aí ele falou, mede aqui. Eu falei, meu nome é Ricardo. Tá bom, Zé, mede aqui. Eu falei, poxa, a gente é muito mal visto. Era um setor muito bagunçado. E aí eu achava, Isabel, que a minha comunicação ia ser para o arquiteto. Por isso, rochas na arquitetura. Eu falei, faz total sentido, vou falar para o arquiteto. E minha mulher dizia assim, não, o marmorista que vai gostar. Eu falei, não é possível, eles vão achar que a gente é concorrente e tal. O marmorista que vai gostar. E aí, então, desde 2018 até aqui, a gente construiu essa grande comunidade do Marmorizou. E quem conhece o Marmorizou aí? Quem quer cair com a gente? Aí, ó.
isso é uma família, isso é uma irmandade, isso é um lifestyle, é muito mais do que só cortar pedra, sabe? E não só me comunicando pelo meio digital, mas de todas as formas possíveis, não verbais, escritas e visuais, a gente entendeu que a marmoraria precisava chegar nesse momento que está vivendo hoje. Então, quero pedir uma salva de palmas para vocês que estão aqui empenhando o seu tempo em entender um pouco mais, de trazer a empresa que é de base familiar para um novo tempo e viver essa exponencialidade que a gente tem, não só com a internet, mas com todas as possibilidades da velocidade da informação na nossa mão. Pessoal, oi, estão me ouvindo aí? Tá? Beleza? Bom, depois dessa introdução, eu queria que vocês fizessem essa avaliação. Eu até puxei um post aqui do Instagram da Isabelle, que eu acho que tem muito a ver com essa pauta aqui que a gente está falando. Ela fez um post falando o seguinte: está errado falar que eu vendo chapa de rochas naturais. Eu vendo uma história de milhões de anos que apenas você pode ter. Está errado falar que eu vendo curso sobre rochas. Eu vendo o caminho para você encantar e captar clientes apaixonados pelo seu trabalho. E essa fala tem muito a ver com a fala do Leandro, né? E aí eu queria fazer um gancho aqui com vocês, com essa questão da comunicação e da criação da autoridade, porque eu acho que a autoridade tem muito a ver com educação, mas tem muito a ver também com paixão, né? E quando a gente vê cases como de todos vocês aqui, que já tem uma autoridade já reconhecida dentro das redes sociais, como que vocês trazem essa questão da educação, da comunicação e também da paixão, né, e da forma como você tenta encantar o cliente de vocês? Vou eu agora? A gente vai ter que definir uma roda, hein? Vai ter que definir uma roda. Vamos revezar? Começa com você, então. Vou Ricardo, começar, vamos lá, depois a gente vou volta começar. aqui. Bom, pessoal, há uma tendência muito grande, tá? Vocês vão ver isso daqui para frente com muita frequência. Toda empresa criar um braço, a gente chama de learning, né? Um braço educacional. Quando eu comecei isso lá atrás, a ideia não era tão somente, né, educar arquitetos, educar marmoristas, mas principalmente a percepção do nosso cliente em relação ao produto que a gente oferece para ele. Para que você não caia naquela mesmice de preço, para que quando o cara chegue lá ele não pense que tudo é pedra por pedra. Por isso eu bato tanto na informação mineral, traduzida como storytelling de vendas, né? E muito desse trabalho a gente pôde desenvolver na época junto com o Pablo lá na Zuc e em tantas outras empresas, principalmente focadas no mercado de exportação. Então, quando você para pensar sobre isso, por que o cara lá de fora ele quer saber da história da pedra e aqui no Brasil ainda não? Falta gente mostrar para ele essa necessidade, criar essa percepção. E quando o nosso cliente ele vai fazer uma jornada de compra, de decisão de compra, ele passa aí por 5 momentos, né? Segundo o nosso querido professor Kotler. Eu, petulante que sou, coloquei um 6º momento. E o primeiro deles é a assimilação. Quando ele assimila que precisa de algo, ele vai buscar aquele bem, aquele produto para suprir uma necessidade e vai atrelar isso aí com o desejo. E é nesse momento que quanto mais pessoas educadas, a partir de gente que criou autoridade, de pessoas que querem engajar o setor, estiverem produzindo conteúdo de verdade, relevante para diferentes públicos e com diferentes abordagens, a gente vai ter o nosso produto se destacando no meio dos demais. Depois desse primeiro momento, o cara vai para um segundo estágio que é chamado de atração. Ou seja, ele é atraído por algum produto. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem vocês acham que atrai melhor hoje? Será que é a indústria do porcelanato ou será que é a indústria da rocha ornamental? Quem acha que a indústria do porcelanato se comunica e atrai melhor os clientes? Já melhorou, hein? Antigamente quase todo mundo dizia. O resto todo mundo acha que o pessoal da rocha está se comunicando bem, né? Então a gente está fazendo um trabalho de 5, 6 anos para cá e estamos amadurecendo. Quando esse cara para e é atraído por alguma marca que representa algum produto, ele vai começar a fazer um processo que a gente chama de processo de arguição, de procurar entender o porquê daquilo. E como no processo onde ele se questiona, se não houver padrões educacionais já bem desenvolvidos, a gente não consegue ter argumento suficiente para comprovar o nosso valor para aquele cliente. É nesse momento que a educação, não só lá na Noble, não só na Top Mármore, não só lá no Nordeste, no curso da Isabelle, precisa estar presente com muita ênfase no dia a dia de todos vocês. Por isso, gente, buscar capacitação é extremamente importante.
A partir dessa capacitação, você se sente à vontade e diz para você mesmo que você hoje tem autoridade de falar aquilo porque confia no que fala e está levando uma informação relevante. Bom, eu acho que a gente escuta muito também, né, Ricardo, sobre a questão da concorrência. Quem aqui acha que o concorrente, né, atrapalha o seu negócio? O concorrente pode atrapalhar o seu negócio? A marmoraria que, de repente, vende mais barato? Alguém aqui acha isso? Que o concorrente pode atrapalhar o negócio? Alguns levantaram a mão. A gente escuta eles foram singelos, hein? bem singelos, né? Eu quase levantei a minha aqui. Eu vou levantar só o pé. Isso é o que a gente mais escuta, mas tudo bem. Todo mundo ali, teve uma mãozinha ali, mais ou menos. A gente vai achar que o concorrente atrapalha o nosso negócio, e isso pode acontecer mesmo, né? Às vezes. Mas quando a gente acha isso demais, é porque a gente está deixando de fazer alguma coisa. Focando no negócio do outro, focando na marmoraria do outro, olhando o que o outro está fazendo. Mas o que você está fazendo na sua marmoraria? Como você vai contar a história de uma rocha se você nem sabe qual é essa história, né? Como você vai passar paixão, que é o famoso storytelling ali, quando você sentar com o seu cliente para tomar um café, apresentar um produto, mostrar um acabamento? Como que você vai fazer isso se você não acredita nisso? Mas talvez você não acredite porque você não conheça, porque você não foi lá ver como é. Você não se deu não saiu da zona de conforto para depois do horário de trabalho entrar lá no Google, porque a gente tem que se profissionalizar, claro, tem cursos aqui para isso, né? Mas a gente tem informação em todos os lugares. Com um pouco de força de vontade, a gente consegue muita coisa mesmo. Então, acho que falta um pouco disso, falta a gente olhar para o nosso negócio com mais paixão, falta a gente olhar com mais desejo também. Eu sei que assim, o dia a dia da marmoraria não é fácil, mesmo da marmoraria pequena, marmoraria média, marmoraria grande, tem os seus desafios, não é fácil, mas a gente nunca pode parar, é igual uma bicicleta, né? Você parou de pedalar, ela para, ela cai. Então, não vai nunca parar. Então, a partir do momento que você entende isso, que você continua pedalando o tempo todo e só muda o modelo da bicicleta, aí o aprendizado nunca acaba. A gente está aqui aprendendo o tempo todo, a gente ensina, aprende, é uma troca. E a gente vai vender e falar sobre o nosso negócio, sobre os nossos produtos com mais paixão. A partir do momento que a gente tiver também essa paixão, e muitas vezes essa paixão precisa ser construída todos os dias, no dia a dia ali com a nossa equipe, precisa ser passada para a nossa equipe antes de passar para o nosso cliente. Bom, a gente está no setor há quase 30 anos, né? Quase 3 décadas, 29 anos. E eu me lembro que há mais ou menos 27 anos, a gente tinha 2 anos de Nordeste, eu comecei a visitar os colégios, né? 6ª série, 7ª série ali, e a gente trazia alunos da aula ali de geografia, de tudo, para que a gente pudesse começar a falar sobre relevo, sobre tudo isso, porque quando a gente fala, as rochas já estão lá desde a história ali do mundo, né? E, naturalmente, a gente ia gerando nesses alunos o desejo para entender o que era mármore, o que era granito, enfim, se falava muito disso. Hoje, com o advento de tanta tecnologia, da busca, da pesquisa, a gente consegue já ter um acesso de ver blocos de quartzito, de cristais de quartzo, o que há 25, 30 anos atrás a gente sabia da existência, mas ainda aqui não se tinha essa tecnologia para explorar. Então, lá atrás, há quase 3 décadas, a gente fazia esse trabalho de formiguinha nas escolas. Depois, eu fui entendendo que a gente poderia estar palestrando, fazendo cursos ali, trazendo arquitetos, designers, engenheiros civis nas escolas, nos IFES. Gente, pega esse código aí, pega isso aqui. Faça na sua região com aquilo que você tem. Ah, eu tenho 3 arquitetos, convido os 3. Tem um raio de 100 quilômetros, mapeia, convide 100 para ir 10, convide 10 para ir 1, mas fale para esses. Eles nunca ouviram, talvez, e aquilo que você falar com embasamento vai trazer para eles segurança. E o que as pessoas precisam é de verdade. Quando você entende, você fala e tem verdade, você gera no outro segurança. Então, lá atrás a gente já fazia isso. E como é que nasceu tudo isso? Em 2020, com o advento ali da pandemia, no mês de julho, eu recebi em média de 40, 50 mensagens por dia
de marmoristas, homens e mulheres desesperados. O que fazer na pandemia? Como fazer? Pessoas pensando, inclusive, em tirar a própria vida, porque só quem já viveu na pele sabe o que é a dor do perder tudo, ir na lona e não saber para onde olhar nem onde se apegar. E eu recebi essas mensagens. No dia 7/7/2020, nasceu o primeiro grupo de mulheres marmoristas do Brasil, que é o Stone Woman Brasil. Tem várias aqui, que são as Stone Woman que está aí. Aí, ó. Tem uma galera que começou a fazer a diferença, que começou a compartilhar conhecimento. Porque quando a gente compartilha o conhecimento, entendendo que o outro não é concorrente, que eu posso ajudar o outro, se criou essa corrente do bem. E ali, eu tive indústria aqui em Cachoeiro de Itapemirim, e aí acontecia sempre as perguntas: como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo? Além de ter vivido dentro da produção de marmoraria, administrando a produção com 48 pessoas, eu geria a produção. Graças a Deus eu tive a oportunidade de viver a maior experiência dentro da indústria. Então hoje isso nos habilita a poder falar sobre o quartzite, sobre o cristal de quartzo, sobre limestone, sobre como produzir, qual resina, como é que você faz. E aí nós criamos o primeiro e maior evento e treinamento experiencial para marmorista, que foi o Conexão Stone, lá em 2021. Pegando o marmorista, explicando desde a pedreira, a indústria de transformação, trazendo grandes nomes de conhecimento. Para quê? Para que a gente pudesse embasar a marmoraria de conhecimento, porque é com o conhecimento que você vai fazer a diferença. E depois disso, criamos a Universidade da Marmoraria, estamos aí tentando fazer e viver a nossa missão, porque a gente é só um instrumento, né? Ele é que faz. Luiz, agora você fecha com chave de ouro, porque eu mencionei seu post, hein? Por favor. Olha, é difícil, hein? Bom, depois desse post que o Pablo mostrou aqui, eu falo sempre que não tem como o arquiteto chegar no marmorista, pedir um material exótico se ele não conhece. Então, tem muitas marmorarias que chegam para mim e falam: aqui a gente só vende preto, verde e só. Porque o arquiteto ele também não tem conhecimento de rochas. Eu sempre recebo directs: nossa, depois que eu conheci o seu Instagram, eu quero colocar rocha natural na minha casa. A minha arquiteta só especificou industrializado. Quando o Ricardo falou de porcelanato, eu concordei, porque a indústria do porcelanato, ela é gigante, não tem como negar isso. E os arquitetos, eles são atraídos por essa indústria, por conta exatamente da comunicação da indústria do porcelanato. Então, o meu trabalho nessa comunicação do meu Instagram é exatamente, como já falaram aqui também, storytelling. As rochas, elas possuem uma história para contar, como eu trouxe aí no post também. E nunca foi tão importante saber qual é essa história da rocha natural, porque isso já é um conteúdo extremamente validado no meu Instagram. Eu faço hoje as vendas, seja dos cursos, do que eu tenho, não falando apenas de rocha natural, mas como que elas podem ser colocadas em projetos de forma que o cliente fique totalmente encantado por aquilo e muitas vezes pague o preço, que não é barato. E aí, nesse ponto que vocês estão falando aqui, né, dessa questão da diferenciação da rocha natural, eu, antes de entrar no mercado de rochas, para mim, pedra é pedra. Você tinha lá na bancada, eu acho que a percepção de todo mundo que não entende de pedra. E aí eu acho que vem um desafio muito grande. Quando a gente vai entender o que é a rocha natural, a gente entende o quão exclusiva e única cada peça é, né? E cada peça pode ser uma obra de arte dentro da sua casa, né? Ela é uma coisa muito, muito específica, muito exclusiva para você. E eu vejo, pessoal, que isso ainda é muito mal comunicado, né? E aí os marmoristas que estão, os próprios arquitetos, né, Isa? Eu vejo que muitos deles não entendem, assim, quando a gente fala de rocha, vai muito pela especificação baseada em preço, ou na tendência do momento que a grande indústria coloca. Mas, cara, isso é um argumento não só de venda, né, mas de você trazer propósito e valor para aquele produto muito forte. Então, pessoal, como que a gente faz uma chuva, né, assim, acho que uma chuva não, mas talvez um movimento coletivo aqui entre os marmoristas, cada um geolocalizado na sua região, para que esse argumento ele realmente seja mais popularizado, para que a pedra possa realmente ser reconhecida por essa unicidade que ela tem. Quem começa agora?
Vamos começar pela Isa aqui, que ela terminou? Vamos lá, Isa. Vamos lá. Eu acredito muito, como eu falei, no poder da história da rocha natural. Porque quando a gente mostra que cada uma, dependendo, às vezes sai da mesma pedreira, elas são totalmente diferentes, elas têm cores extremamente exóticas, algumas têm minerais raros. Na última feira de Vitória, que foi também a minha grande virada de chave sobre o meu conteúdo no Instagram, que eu fiz um Reels da Amazonita, que deu quase 600 mil visualizações, que o pessoal falou, como assim essa rocha, esse bloco, foi vendido por R$1 milhão? O que tem na Amazonita? Então, o pessoal ficou muito curioso e tem um valor por trás da Amazonita, de ser usada nas lojas da Tiffany. Então, a gente vai mostrando essa história das rochas, essas curiosidades. E, na minha opinião, e o que eu trago no meu Instagram é exatamente por aí. Mostrar a história, todo o storytelling, que faz com que quem chega lá, os arquitetos, os designers, acabam se apaixonando e levando até o cliente final. E também para as marmorarias, né? Que acabam chegando esses pedidos para eles e eles querem atender esses arquitetos. Eu acho que a gente está vendo o melhor momento. Quando eu digo que é o novo tempo da marmoraria, é uma verdade. Hoje você tem o Google, você tem tudo ali, digitou, né? Quando a gente pensa 20, 30 anos atrás, a gente ia lá pesquisar, ia ler, enfim. E se você pesquisa hoje na internet, você tem acesso a muito conhecimento. Mas graças a pessoas como Isa, que colocou um curso, o Ricardo tem um curso, tem o pessoal do Marmorizar, tem o Gleidson, né, que é da Tec Rochas, a Gerlândia começou uma marmoraria de A a Z, que a gente se conectou lá atrás, né, para fazer um trabalho juntos. Além de esses cursos que tem direcionados, a gente também tem esse acesso gratuito ali na internet, para quem ainda não tem talvez o recurso, ou não entende a importância de comprar um curso, seja ele qual for, validado, para que você busque o conhecimento embasado. Então, assim, hoje é muito fácil. Eu costumo dizer, eu fico pensando como é que talvez os nossos pais, os avós e os antepassados fizeram tanto sem o advento da tecnologia, sem o advento da logística tão rápida que nós temos hoje. Quando você quer um disco de Makita ou uma serra diferente, você tem um distribuidor, ou você compra pelo Mercado Livre e chega, às vezes, em menos de 24 horas. Antigamente, você esperava 3, 4 meses para chegar. Então, assim, hoje tem muitos cursos e tem muita informação gratuita que a gente precisa, na verdade, buscar esse conhecimento. E eu sempre avalio assim, pesquisa. Se 5 pessoas estão falando coisas similares, é possível que aquilo faça sentido. Mas se uma pessoa fala uma coisa e 4 falam diferente, será que aquela uma que está certa? A gente precisa ter essa sensibilidade. E outra coisa, gente, vamos parar de terceirizar para os outros, que é uma responsabilidade nossa. A informação, a tecnologia está aí para todo mundo. A gente pode acessar em qualquer momento. E é responsabilidade nossa. Não terceirize para um curso, não terceirize para qualquer curso que você comprou, um entendimento que você teve. Você precisa pesquisar, estudar e você ter lá dentro o que para você de verdade faz sentido ou não. Então, acho que a gente está vivendo de verdade o melhor tempo. Mas nós temos um dever. Vocês já ouviram falar aquele negócio, a quem mais é dado, mais é cobrado? Lamento informar, quem está aqui está buscando conhecimento. Ferrou. Uma coisa que você aprende, sua mente não pode voltar mais ao tamanho normal. Então, nós temos uma obrigação e um dever ser de já sair daqui fazendo diferente. Porque de nada valeria aprender algo novo e não começar a colocar em prática, né? Pelo menos é o que eu... Assim. E quando o Pablo fala, como é que a gente pode pulverizar ao máximo as informações das nossas rochas no dia a dia, né? Eu fico pensando sempre nessa jornada de gestão, de como a gente faz para o cara entender o valor daquela pedra. E a Isabelle falou do post que ela fez do bloco de Amazonita. Recentemente, quem esteve lá na imersão Nobre Mármore, na última, foi no começo do ano, pôde acompanhar um painel que a gente fez dessa mesma rocha. E era um cliente muito específico, né, que ele queria algo que ninguém tivesse. E ele compra pelo valor da história. Ah, Ricardo, mas essa é uma realidade muito diferente do que a gente vive no nosso dia a dia. Também já foi a minha realidade. Meu pai foi o cara que mais, até hoje, o cara que mais vende túmulo na região dele lá.
Ele tem parceria com todos os coveiros, olha que homem de visão. Morreu, o cara chega uma coroa de flores lá, Nunes Granitos, que viva no paraíso. Ocre Itabira na promoção. Vai atrás do cartão. E dessa realidade que eu cresci, eu vivi, quando saí em 2016 para montar, para fundar a Noble Mármore, o foco total era justamente isso. Em pegar o máximo de informações que a gente tivesse disponível de rocha ornamental brasileira, validar a nossa geodiversidade, que para quem não sabe é a maior do planeta, e utilizar isso como fonte de recurso para fazer com que a marmoraria alavancasse da forma que eu acreditava que deveria ser. E aí então em 2016 começa a Noble Mármore a partir de um catálogo, ou seja, apenas comunicando. Aí você fala, mas para mim não dá, é difícil. E essa responsabilidade que você tem de pegar o que foi dito aqui e amanhã não deixar cair no baú do esquecimento. Tão fácil hoje, né, dar um Google e procurar alguma coisa. Procurem só ter noção da fonte, tá, gente? Porque senão tem muita coisa também distorcida na internet. Tente sempre se aprofundar ao máximo, verificar, cruzar os dados, ver se aquilo faz sentido. Então, buscando toda essa condição que a gente tem hoje, não é possível que se cada um de nós começarmos a fazer esse movimento pequeno, a gente não ganha esse volume e proporção. Agora fica aqui também o meu apelo e um desafio à indústria, que já vem melhorando muito, que é quem tem mais poder de impulsionar isso, de realmente acreditar no valor da rocha que ela vende também. Eu vejo muito o comportamento de quem é comprado, né? Você sabe o que é isso? O cara não precisa mais vender. Tem gente vindo comprar todo dia. Então eu me acomodo de uma certa forma e está tudo bem, né? Pouco me importa se aquela rocha é A, se ela é B, se é quartzito, se é uma tremolita, se é um granadito. Aquilo lá é o louco do Ricardo que fica falando na internet. Aquele menino blogueiro do Instagram, né? E aí, quando você para pensar nisso, é de vocês a responsabilidade, como disse a Catiane, de não só se cobrar, mas cobrar os seus, cobrar quem está perto. Para que todo mundo possa, então, ter essa força, né, que vem da pergunta do Pablo, de pulverizar ao máximo a informação da rocha natural. Para daí sair lá de uma marmoraria onde vendia-se com muita frequência, né, o túmulo de Ocre Itabira, onde no final do ano era uma loucura, ele quando chegava perto de finados, para ir montando todos os túmulos, para vender um painel de uma rocha extremamente valiosa, onde o cliente compra única e exclusivamente pela história do produto. E aí eu fiz para ele um negócio que eu chamei de Stone Guide, um guia de todas as rochas do apartamento dele, em 2 idiomas, porque ele recebe muito investidor de fora. E aí esse cara sempre mostra orgulhoso. E aí ele ouviu a história, muito atento que é, entendeu. E sempre que chegava um cliente, a gente estava no apartamento, eu via que ele repetia: essa pedra é do período arqueano. Você gosta de paleontologia? Nem tinha oxigênio na face da Terra. E agora ela está na minha parede. Quanto vale? Alguns milhões. É isso que a gente precisa fazer. De que forma? Começando com o Preto São Gabriel. Pode parecer loucura, mas quando a gente... Uma vez eu cheguei numa empresa aqui, tinha um bloco de um preto, mas ele tinha umas movimentações e tinha umas bolas azuis. Quantas pessoas já viram o Preto São Gabriel com as bolas azuis assim? Aí o cara fala assim, não dá para vender não, tem uma mula azul aqui. Aí eu falei, mas que diacho que será que eles têm dentro desse preto? Fui dar uma olhadinha a mais, que eu também não sei tudo, dei um Google, entendi, falei, pô, nesse tipo de rocha magmática, nesses gabos, é comum a cristalização de apatita. Apatita é um mineral que é usado para fazer joia. Aí lá esse Preto São Gabriel nosso já levou outro nome e já virou o Apatite Black. E aí já ficou caro pra caramba, porque tem uma história envolvida. Então a gente cria esse ambiente imersivo, volta na questão da educação, de educar o cliente, e aí você pega um pedaço de apatita, que hoje também, se você der um Google, você consegue comprar no Mercado Livre, chega amanhã, e aí você fala para ele, tá vendo esse negócio azul aí? Fiz essa joia. Olha o mineral. Quanto custa? Não é mais o Preto São Gabriel que estava lá. E não é o Preto São Gabriel que o bloco nem seria cortado, porque a indústria iria descartar, porque falta esse movimento de entender o valor único que a rocha tem. Então, quando vocês saírem daqui, um por um, eu vou começar a falar disso. Eu vou entender o que tem na pedra que eu corto todo dia, e aí a gente vai conseguir impulsionar e engajar todo mundo para que esse negócio cresça. Muito bom. Muito bom, muito bom. Eu acho que é muito importante essas palestras e vocês saírem daqui, nós sairmos daqui, colocando as coisas em prática, o que a gente aprendeu, o que a gente viu de interessante, o que a gente pode levar para o nosso negócio. Mas uma coisa muito importante é a gente acreditar no processo.
Porque hoje, quando a gente olha, muita gente que olha para mim, para o Lázaro, né, fala, nossa, a Top Mármore cresceu tão rápido, né? Eu falo, caramba, 13 anos. Só eu sei quanto pó foi, né? Não foi rápido, não. Doeu pra caramba. E eu sinto o seguinte, que às vezes a gente desanima muito rapidamente. E as mudanças importantes no nosso negócio, elas vão doer. Vai ser difícil mudar. Não é tão fácil mudar. Isso aconteceu comigo, com a Top Mármore. Em 2010, quando a gente fundou a Top Mármore, eu lembro que eu olhava e pensava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O pessoal não ia trabalhar, não tinha compromisso, aí a pedra quebrava, quando dava um problema na obra, parece que tudo acontecia na mesma obra, era um problema atrás de outro problema, e eu ficava, meu Deus do céu. Só que existem formas de se fazer para você minimizar tudo isso, mas colocar o jeito certo de fazer em prática, dói. Porque você está todo dia acostumado a tomar café. Tira o seu café. Eu fiz isso recentemente. Falei, vou ficar 20 dias sem tomar café. Eu tomava 16 cafés por dia. 16. Eu estava tremendo. Tinha um problema, tomava café. Estava feliz, tomava café. Meu filho dava risada, eu tomava café. Então, chegou uma hora que aquilo estava me fazendo muito mal, mas é um hábito, é ali todo dia. E, às vezes, a gente tem o hábito de fazer o errado todos os dias e vai. Quando você vai mudar para fazer o certo, isso vai doer, isso vai ser ruim. Você não vai ter o apoio da equipe muitas vezes, porque a equipe também está acostumada a fazer o errado. Então, quando você mexe ali, isso dói. Só que é preciso acreditar no processo. Nada vai ser de uma hora para outra. Hoje vocês vão sair daqui fazendo stories, né? Vou dar um exemplo, porque todo mundo está na rede social. Vocês vão para a festa depois, vai sair todo mundo, estou na feira, não sei o que lá. Agora, no dia a dia da marmoraria, aquele cliente ligou e falou para você, tá uma bosta esse trabalho, desculpem a palavra. Você desanima. Essa pessoa acaba com o seu dia. Eu quero ver você no dia a dia ali, seu funcionário atrasou, você com o problema com o cliente, e você segurar a peteca. Porque isso tem que acontecer. Não é que é legal, não é que é fácil, não é fácil. Mas o processo ali no dia a dia, a constância é que vai fazer a diferença. É essa constância, é esse acreditar, é isso que vai fazer a diferença, é isso que vai fazer a empresa crescer, a empresa se destacar, como marmoraria, e o seu know-how, isso ninguém vai tirar de você. Então, a gente falando de curso, né, Ricardo? Hoje a gente vê, quando a gente começou não tinha nada disso. Então, se aprender na raça, aprender ali errando com muito prejuízo, gente. Você aprende com muito prejuízo. Desculpa, se eu tivesse um curso lá atrás, eu tinha pagado 3, 4 cursos para fazer. E eu acho que essa validação do dia a dia da Top Mármore é o que traz validação e veracidade, porque é passado no curso. Sim. É só quem está no perrengue da prática é que consegue transformar isso numa informação de valor para que aquela pessoa que está do outro lado da tela, disposta a aprender e realmente disposta, desarmada de tudo, possa dizer assim, cara, isso eu vou fazer agora e vou aprender para não dar a cara na parede igual a Gerlânia deu. Sim, exatamente. E colocar em prática, porque você pode ter um diamante do seu lado ali guardado na gaveta. Se você não tirar da gaveta, não vai adiantar nada, não vai brilhar, né, Catiane? E assim, uma coisa que é muito importante, gente, cada um está aqui, mas cada um sabe das suas lutas, né? Então, eu quero só fazer um adendo aqui. Quem vende verde Ubatuba, ocre, materiais que eu não chamo de básicos, eu chamo de clássicos, entregue o melhor verde Ubatuba, o melhor verde pérola, o melhor octabira, o melhor mármore. Não queira mirar no palco de quem você não conhece o bastidor, porque cada um sabe o que viveu e o que vive. Então, se você não fizer o seu melhor verde Ubatuba, achando que você tem que vender um quartzito, se você ainda não tem esse cliente, você vai perder o foco de entregar e de dar ao seu cliente que lhe buscou aquele produto que ele podia comprar. Então, provavelmente não chegue no quartzito. Quando a gente fala de processo, é exatamente sobre isso. A Top, eu estive lá, né, uns 4 anos atrás, fui muito bem recebida por Lázaro. Gerlândia estava Fernando de Noronha, chique. E assim, quando ela fala do processo, é isso. A gente não está aqui porque é fácil, porque a gente tem uma vida 100% dando certo tudo, toda hora. Cada um sabe dos seus desafios.
mas é a partir do verde Ubatuba que você entregar honrando e sendo feliz com aquele cliente que lhe comprou o verde Ubatuba, que lhe comprou o ocre, que lhe comprou o mármore, que vai estar te preparando para que você realmente possa se sentir habilitado para fazer um quartzito, uma lâmina sinterizada, um marmoglass, um super nanoglass como o Cid faz. Se não viver o processo de entregar que seria o básico bem feito e ser feliz por aquilo, você vai ficar frustrado a vida toda achando que você vai estar vendendo cozinhas e materiais caríssimos se você não agradecer por aquilo que o seu cliente te buscou e que é a sua realidade naquele momento. Assim, é uma coisa que eu defendo muito, porque acredito que 90% das marmorarias no Brasil ainda vivem, sobrevivem dos materiais clássicos que são chamados de básicos. Então, entregue o melhor. Uma provocação em cima Agora desse começou a ficar aí. bom, hein? Agora bate bola. Eu quero fazer uma provocação interessante, porque assim, a minha visão, né, quando eu estava muito inserido no mercado, é que as marmorarias elas eram muito parecidas. Então todo mundo lá tinha muito material básico, porque tem muito giro. Clássico. Muito material, alguns materiais exóticos, porque uma obra mais sofisticada, né, gira com um pouco mais de demora. Mas eu pensei o seguinte uma vez, cara, mas tem alguma marmoraria que é só especializada em clássico? Ou tem alguma marmoraria que está olhando só para produtos mais óbvios? Porque o mercado ele é muito diverso, né, Ricardo? Então, assim, faz sentido a gente olhando, por exemplo, putz, eu quero me posicionar como uma marmoraria diferenciada. Faz sentido eu focar numa linha de produto específica ou um público específico? Boa, excelente provocação. Vamos lá. Em relação aos básicos, clássicos, né, você chama como você achar melhor. É notável e claro para qualquer um de nós aqui que está na marmoraria que a maior briga de preço por falta de valor percebido está nessa linha de materiais. Isso não é, né, demérito nenhum, é um fato, uma realidade. A partir do momento que você decide, vou me posicionar de uma forma diferente, e se você honrou o processo até ali, você estará provavelmente pronto a trabalhar com produtos de um valor um pouquinho mais alto. E aí, o que acontece? Eu vou me posicionar? Vou. Por que no mercado dos clássicos, dos básicos, a gente tem uma briga de preço maior? Porque as pessoas banalizaram o produto que elas vendem. Isso não acontece só nesses produtos. Isso é uma tendência do empresário canibalista que não entende o próprio negócio de banalizar depois. O quartzito vai acontecer, de banalizar, muito provavelmente, né, esses materiais novos sinterizados que não estão na mão da indústria de porcelanato, mas ainda estão dentro do nosso mix de produto. E aí, para que vocês não caiam nisso, para que vocês não banalizem o seu dia a dia e o seu produto, vocês precisam entender a diferença entre vender produto e serviço. Eu acho que teve uma discussão um pouco antes disso, eu infelizmente estava atrasado, né? Como falei, estava com o Zé Poeira, já está me atrasando a vida, e aí eu cheguei um pouquinho depois, não pude ver. Mas, gente, o produto, a rocha natural, ela é única. Você consegue provar valor, mesmo se o cara estiver oferecendo o mesmo quartzito com o mesmo nome comercial, se você conhecer a origem petrográfica e aprender a transformar isso em storytelling de vendas. Ô, Ricardo. Depois, só para concluir, pessoal. Tá começando a ficar bom. Aí já... Depois, você aprende a precificar serviço, porque o serviço ele é intangível. É no serviço onde o cara vai entender que ele vai fazer uma paginação lá com o Guto Bedetti, que ele vai lá fazer uma curva que o Cid faz. É aí que a coisa começa a mudar de valor e você consegue agregar um pouquinho mais. Agora, o que eu faço na Noble, tá? Para trazer da minha realidade prática. Quando eu saí da marmoraria do meu pai, eu falei, eu vou trabalhar público A. E eu posicionei ali, já sabendo que eu ia enfrentar um nível de exigência muito alto, e você tem que estar pronto para isso. Sabendo que eu teria que inovar em processos dentro da marmoraria. Tá? Inovar em processos não é sempre só tecnologia, é processo do dia a dia mesmo, tá? Entendendo da nossa realidade. E sabendo que eu teria que mapear muito bem o perfil de cliente, né? O que a gente chama de ICP, o Ideal Customer Profile. Você tem que olhar, se você está na situação hoje, e pensar, qual é o meu RCP, o meu perfil real de cliente? É esse, desenhe uma persona. Que canal ele vem? Quais são os canais de aquisição que eu tenho, né? Por onde esse cliente chega? Como ele pensa? É muita coisa. Se você vende para marcenaria, consumidor final, construtora, eu resolvi simplificar a minha vida
posicionar no arquiteto. A gente não atende sequer um cliente final, ele tem que ter um arquiteto. Se esse arquiteto não estiver na nossa carteira, muito provavelmente ele não será atendido e ele vai provar da melhor água fresca de pedra que eu tiver no meu mix. É isso que a gente faz, gente. Mapeia, também, né? Começa a criar escassez, mapeia o seu perfil ideal de cliente. Dentro desse meu perfil de arquitetos, eu tenho 5 níveis diferentes. Né? Quem me conhece lá, que é aluno de mentoria, sabe que eu trabalho com as faixas do jiu-jitsu. Tem desde o arquiteto faixa branca até o faixa preta. Eu oferto produtos diferentes, eu tenho uma tratativa diferente. E aí a gente entrega um trabalho personalizado. É assim que vocês precisam fazer. Entender a persona que vocês estão atendendo, onde eu estou hoje, qual é o meu Real Customer Profile e como é que eu vou para o Ideal Customer Profile. Como é que eu saio daqui e vou para lá. É fácil? É simples? Não, mas dá para fazer. Mas exatamente isso. Mas, por exemplo, se o marmorista não começar a praticar o custo, a produção, produtividade, aproveitamento, tudo isso de um material clássico e um básico, ele vai começar a vender quartzito e lâmina de maneira errada e banalizar o mercado como já está sendo feito. Então, não é só sobre, né, o posicionamento, é sobre a base. Qual é a base? O básico. Quantos metros eu produzo? Nas mentorias que a gente faz, nos cursos, enfim, é uma pergunta simples. As pessoas não fazem essa conta. Quantos metros lineares você faz? Não sabe. Quantos metros de colagem de 45 graus você faz? Não sabe. E isso está ótimo. Por quê? Porque a gente está aqui para instigar mesmo. Então, se você não sabe qual é a sua capacidade produtiva do básico, naturalmente, querer estar fazendo diferente com quartzito, com lâmina ou qualquer outro material... Gente, se eu cair daqui desse palco, eu posso até torcer o pé. Mas se eu cair dali de cima, eu posso fraturar a coluna. Vocês concordam? Então, quanto maior a altura, vocês já ouviram falar sobre isso, maior é a queda. Então, não adianta querer e vender materiais top e aquilo, tudo que a gente vê falando, se eu não tiver um embasamento de fazer no verde, no preto, no cinza, no ocre, um agregamento de valor, como você falou, de trazer ali uma patita black, né? Para quê? Para que realmente você fale daquilo que você foi pesquisar. Então, o custo é a coisa mais importante de uma marmoraria. Pelo amor de Deus, saiam daqui fazendo isso. Pega um papel de pão, um lápis, uma caneta, anote. Olha, o pessoal do Easy é parceiro nosso, tem vários parceiros, mas às vezes você não pode ainda ter um sistema, não pode ter um iPad, não pode ter esses raios da vida aí. Use o melhor iPad da vida, caneta e papel, não falha nunca, não falta internet, não falta nada. Se você não anotar no papel, não compre nenhum sistema na vida depois. Porque o sistema não vai registrar o que você não anota. Ou registra. Então, a gente precisa fazer o básico bem feito, é saber quantos metros eu estou cortando. Quanto é a minha capacidade de produção. Quando eu sei disso, eu começo a fazer o básico. Aí fica mais fácil para chegar em um quartzito, para chegar em uma lâmina sinterizada, qual é a melhor cola para utilizar? Qual é a melhor cola para eu colar uma lâmina sinterizada? Qual é o melhor material para fazer um cristal de quartzo? Qual é o melhor material custo-benefício para eu colar um verde Ubatuba? A gente só vai saber disso se você tiver os custos. Pelo menos é o que eu, assim... Mas eu acho, Catiane, que às vezes você olha para o seu negócio, a marmoraria olha para o negócio e vê como se fosse uma casa bagunçada. A casa está toda bagunçada. Aí você não arruma, porque é muita coisa. Então o quarto está bagunçado, a pia está cheia de louça, o chão está sujo, igual a música lá, a pia está cheia de louça, enfim. E aí você não limpa. Eu acho que tem que começar, faça a lista. Sai daqui, o primeiro problema, o maior problema é o custo, é você entender qual é o seu custo. Depois é entender quanto tempo você leva para fazer um produto, porque como que você vai calcular preço de venda se você não sabe o custo do seu funcionário, quanto ele demora para fazer o metro de uma meia esquadria, quanto você demora para entregar uma pia de 2,5 metros. Mas tudo isso dá trabalho, não vai ser fácil. Só que você tem que elencar ali, fazer uma lista, sair daqui já com essa lista, quais são os principais problemas e por onde eu vou começar. Vou começar por um, terminei, chequei lá, tiquei. E vou fazendo assim. Porque se você chegar e ver aquela bagunça inteira e falar, não vou fazer porque é muita coisa para fazer, você nunca vai começar a resolver os problemas da empresa. É muito bacana, eu recebo muitas perguntas no Clube dos Marmoristas sobre essa questão de atendimento de arquiteto, né, Ricardo? O Ricardo atende bastante, ele sabe como é.
E na Top Mármore, 87% dos clientes, e eu sei que 87%, porque isso é um número levantado, é cliente que tem arquiteto, ou seja, é um número razoável, né? Bem interessante com venda de arquiteto. Mas, Gerlânia, uma das maiores perguntas, como atender arquiteto? Porque você quer atender para vender mais, para aumentar ticket e tudo mais, né? Como atender arquiteto? Como atender arquiteto? Aí eu pergunto, o café de garrafa na sua marmoraria está fresquinho? Porque, às vezes, são coisas simples. Como eu quero atender aquele cara em potencial se aquela coisa mais simples, se o meu vendedor, ele não levanta para receber o cliente na porta? E eu já passei por isso. E passo, tem que ficar em treinamento o tempo todo, de chegar e ver e observar se o vendedor levantou para atender o cliente na porta. Então, a gente tem que ir no passo a passo, uma coisa de cada vez, comemorar cada vitória. As pequenas vitórias, elas são importantes, precisam ser comemoradas. Entender que nada acontece de uma hora para outra, precisa realmente colocar em prática e falar de novo, fazer a equipe entender também, para que as coisas evoluam, né? Pessoal, deixa eu só rapidinho, deixa eu, por causa do tempo aqui, senão a gente vai se perder e a gente tem que dar o palco para todo mundo aqui. E aí eu já vou passar para uma pauta, pegando esse gancho que a Gerlânia comentou, que é o seguinte, a gente está vivendo, sem dúvida nenhuma, o melhor momento para você distribuir o seu conteúdo, se comunicar com o seu público. Nunca foi tão barato e tão fácil você colocar o seu produto para uma massa de público como a gente tem hoje, através dos canais digitais, né? Então, assim, vocês fazem um trabalho fantástico aqui de engajamento, de distribuir conteúdo de qualidade para esse público. E aí, a gente está num pedaço do processo, que é o topo do funil, né? E aí eu quero descer, e aí pedindo até para a Isa talvez puxar esse papo, porque eu acho que talvez o público dela é o mais impactado hoje pelo trabalho que vocês fazem como marmoristas. É o seguinte, beleza, eu tenho um conteúdo muito bacana na minha rede social, eu estou conseguindo produzir para atrair as pessoas para o meu negócio, mas agora esse cara vai chegar na minha loja. E aí, como é que eu consigo fazer que aquela experiência que você conseguiu passar para ele, vender para ele no digital, ela se complete no ponto de venda? Isa, você que é super impactada aí como arquiteta, né, pode começar. É algo que eu queria até complementar o que a Gerlânia estava falando, que arquiteto adora um evento, né? Não pode ter um evento, qualquer loja da cidade, que a gente está lá. E uma coisa que eu vejo que chama muita atenção de arquitetos são os workshops, que acontecem em marmorarias, distribuidoras. E lá você tem esse potencial de mostrar a rocha para o arquiteto, de como que ela se comporta, onde que ele pode usar. E para mim, e eu vejo assim que várias alunas arquitetas e arquitetos, eles gostam muito dessa parte do workshop, porque eles realmente gostam do atendimento que eles estão recebendo ali. Então, eles sentem confiança na marmoraria que está fazendo isso, e eles se sentem à vontade também para pedir orçamentos, para fechar orçamentos lá. E, às vezes, eu recebo algumas perguntas, né, dessa parte de atendimento ao cliente. Até queria deixar aqui a Casa do Mármore está aqui, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que eles estão fazendo um trabalho de marketing absurdo na cidade. Não tem marmoraria que bate eles no marketing. E eles levam, o arquiteto está dentro da marmoraria, dentro da Casa do Mármore o tempo todo. Eles têm um atendimento exclusivo, eles fazem eventos. Então, isso ajuda muito na cartela de clientes, você ter também os seus parceiros, né, que eles estão sempre ali fechando vendas com você. Ou, se não dá para fazer workshop, vá até o escritório de arquitetura, apresente para ele o que você tem no seu estoque, o que dá para fazer por ele, o que dá para trazer na obra dele. Mas essa parte do atendimento junto com o marketing é o que, assim, conquista muito arquiteto mesmo. É o que eu vejo mais diferença. Já ficou a dica aí, hein, pessoal? Excelente dica aí. Bom, eu acho, pessoal, que quando você sai de topo de funil, né, foi isso que o Pablo trouxe, ou seja, a condição de colocar para uma massa maior aquele conteúdo, atrair, divulgar a sua empresa, quando você consegue tirar esse cara lá de topo de funil e trazer ele para meio de funil, ou seja, fazer qualquer interação, gerar uma chamada para ação mesmo, levar ele lá dentro do seu showroom,
que é a nossa realidade, você precisa ser ao máximo fiel com aquilo que você propôs lá no início da sua comunicação. Ela não pode gerar frustração. E aí, eu gosto muito do professor Albert Mehrabian, que ele fala o seguinte: comunicação, diferente do que todo mundo pensa, não é só o que a gente fala. Pelo contrário, a gente está falando de um método de comunicação em 3 vertentes, que ele trabalha com 55, 38, 7. 55% daquilo que a gente comunica está naquilo que a gente mostra, na linguagem corporal, no que eu tenho de linguagem visual e apresentação. Depois eu tenho 38% no meu tom de voz, como eu me mostro humorado para o cara que eu estou recebendo, se eu estou de cara amarrada, se eu estou sorrindo, se o café está fresco, como é que a gente está atendendo esse cara. E aí só 7% é o que você falou. Por isso que um monte de gente fala merda e ainda assim vende. Porque está bem apresentado, está bem humorado, o ambiente cheira bem, a música é boa. Então, a partir do momento que você quer trazer o seu cliente do topo do funil e levar para o meio, seja extremamente cuidadoso. Aquilo que você falou lá em cima, lá no primeiro contato que você teve com ele, tem que ser replicado e, se possível, melhorado nesse segundo momento. Porque dali para fundo de funil e conversão é muito rápido. Eu gosto de fazer, tá? Fora do digital. Porque, por mais que muita gente não saiba, a Noble Mármore hoje atua como marmoraria sem usar R$1 de tráfego pago para atender arquiteto. Eu rodo o tráfego pago para atender vocês, né? Tem os alunos de mentoria, os de curso e na imersão, é para isso que a gente roda tráfego pago. O meu público de atendimento é extremamente restrito. Como que a gente faz essa comunicação? Através de um bom mapeamento de mercado. A gente divide em 5 funis. Funil de mapa de mercado com 5 etapas, funil que a gente chama de Sales Engagement, com 5 etapas de engajamento, que esse cara vai passar em algum momento com um contato ao vivo conosco no showroom, em algum evento. Depois eu tenho o funil de pré-cliente, funil de cliente e o Customer Success, que é a jornada de sucesso desse cara. Então não é só o digital, gente. Pega lá a sua região, mapeia, entende, desenha aquele perfil que eu falei no começo do ICP, esse cara que eu quero atender. Agora eu vou, quantos desses caras tem por aqui? Tem 100. Vou atrás desses 100, começo a mapear, trago para dentro, engajo esse cara, a minha comunicação tem que ser muito clara. Lembrem-se dessa regrinha. Ah, lá vem o Ricardo de novo, ele mora em Balneário, a marmoraria lá vende para um monte de gente que tem dinheiro, eu moro lá no interior, não tem problema, faça com primazia aquilo que você pode fazer dentro da condição que você tem hoje para amanhã ter uma condição melhor. Eu falei para vocês, eu vendo uma marmoraria de básico, bem simples. Né? Meu pai, ele não queria ir para essa área, e eu queria, então eu decidi, na minha vida, é este rumo que eu quero. Primeira coisa de vocês aqui é ter clareza do que quer fazer. Está ali o Emanuel, que é aluno nosso de mentoria lá do Rio, clareza, eu vou me posicionar assim, do interior do Rio de Janeiro, para Barra da Tijuca, para uma outra comunicação, time de venda, a gente botou SDR lá, está fazendo um trabalho agora para impulsionar esses caras, para eles entenderem o que é uma máquina de venda, eu sei que é do Salesforce, né? Conhece muito bem, e vivenciar isso na prática, porque dá resultado. Então, tenho essa clareza com vocês, tá, pessoal? É aqui que eu quero ir? Então mapeia, dá para fazer isso tudo sem usar o celular uma sequer vez. E eu acho que tem uma frase que eu gosto muito, não é em inglês, né? Igual o Ricardo fala, super bonito, chique. É o famoso quem não é visto não é lembrado. Inclusive aquela empresa que é boa, uma empresa boa. Com certeza você deve conhecer algum negócio que é bom, mas essa pessoa, ela nunca fala dela e em algum momento ela vai morrer. Então, se você não fala do seu negócio, se você não faz o marketing do seu negócio, se você não aparece de alguma forma para o cliente que você quer, como o Ricardo falou, para aquele cliente que você escolheu, idealizou e você vai trabalhar para atingir esse cliente, se você não fala para esse cliente, não aparece, em algum momento o negócio vai morrer. E aí tem um outro lado também, porque às vezes tem muita gente que tem um marketing super bom e esquece da entrega. O marketing pode ser maravilhoso, gente, pode ser lindo, mas se você esquecer de entregar, ele não vai sustentar um produto ruim, ele não vai sustentar uma entrega ruim. Então você tem sim que falar do seu negócio, você tem que sim aprimorar, você vai melhorando, né? Obviamente a Gerlânia de hoje, empresária, dona da Top Mármore, não é a mesma de 10 anos, né? De 13 anos quando a empresa abriu. Você vai melhorando, evoluindo, mas você precisa entregar aquilo que você promete e falar. Tem que falar, né? Quem não é visto não é lembrado. E é muito importante essa parte da comunicação, né? Como o Ricardo falou, que a parte mais importante da comunicação é se fazer ser entendido, né? Porque falar, até papagaio fala,
mas entre falar e o outro compreender o que é que você está falando, tem um hiato muito grande, né? Nesse espaço aqui gigante. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente vê um monte de palavra bonita, um monte de coisa na internet e tal, e a gente quer ir atender um cliente falando um monte de coisa bonita. Então, assim, vamos começar pelo básico bem feito, falando para o cliente, levando para ele essa segurança, porque é através disso que eu acredito que você vai galgando, né, cada vez mais, se fazendo ser entendido. Né? Porque imagine você falar uma coisa tão bonita, o cliente não entendeu nada, ele achou que é outra coisa, e quando o produto chega, não é nada daquilo que ele imaginava. E eu digo sempre uma frase, quem vai aos nossos treinamentos, nas nossas formações: o óbvio precisa ser dito, explicado, desenhado, redesenhado e perguntado, porque parece brincadeira. Mas quem aqui na marmoraria ou no dia a dia já teve prejuízos por uma informação que era simples? Quem já teve e que não estava anotada? Aí, ó. Por quê? Porque o óbvio precisa ser dito, escrito, desenhado e perguntado. Por quê? Eu gosto muito de uma figura que tem o 6 e o 9. O 9 sendo visto de Sidney. Se eu colocar aqui, o Sidney vai ver o 9. Se eu colocar aqui, vai ser um 6. Mas se eu virar para o lado de lá, ele pode ser um 6. Então, são percepções. Então, a comunicação ela precisa ser clara e saber se o outro entendeu o que é que eu estou falando. Porque tem muito problema que acontece isso. Ah, mas o cliente achou que era isso. Como achou? Você falou, desenhou, anotou, escreveu, perguntou? Não. Aí o cara disse, mas eu achei que era isso. E aí, faz como para resolver essa bancada que está na casa do cliente? Não vai, né? Pessoal, por isso a importância, né, do detalhamento assinadinho, né, pessoal? Desenhou bonito. O senhor entendeu bem? Entendi, que bom. Pessoal, partindo para o final aqui, vou pedir já para os nossos convidados fazerem as considerações finais, mas eu queria deixar uma última provocação aqui, que vocês já falem nas considerações, que é o seguinte: uma coisa que todas as empresas vêm discutindo muito hoje, aí eu trago até aqui alguns insights lá do Itaú, é a centralidade do cliente, colocar o cliente no centro e entender o seguinte: olha, a gente está saindo de uma história de venda de produto, onde basicamente as marcas colocavam, né, os seus produtos ali, e muitas vezes o cliente tinha que consumir e não tinha muito o que discutir. A gente está vivendo num momento agora que a fala do cliente, a fala da audiência, ela está muito ativa. Então a gente precisa escutar melhor e entender o que faz sentido para o cliente. Então, dentro desse contexto que a gente vive hoje, de cliente no centro, visão 360 do cliente, tem uma coisa muito importante que é a jornada de experiência dele. E aí uma das coisas que, na minha visão, ainda o mercado de rocha ainda tem que desenvolver bastante, é diminuir a fricção do cliente que está na ponta. Então, se a gente parar para pensar hoje, qual que é o momento zero da decisão dele de comprar um produto, até o momento que ele vai ter a pedra instalada na casa dele? Ele tem que, muitas vezes, se ele for um leigo, contratar um arquiteto, ou ele mesmo vai ter que ir lá escolher uma pedra. Algumas marmorarias nem oferecem o transporte dessa pedra, então ele tem que contratar o frete. Ele vai ter que, né, cortar o projeto, fazer o projeto, às vezes a marmoraria faz, ou o arquiteto, mas no fim do dia, a fricção é muito grande ainda. Então, para a gente finalizando, pessoal, queria que vocês dessem a sua opinião. Qual que é a dica de ouro aqui para a gente diminuir a fricção do cliente e tornar essa experiência muito mais completa? Boa, gosto muito do cliente no centro. Um dos pilares da Noble Mármore, está lá naquilo que a gente acredita como valor, não é só o cliente no centro, é a satisfação total desse cliente. Quando o Pablo fala, poxa, o cliente tem uma voz muito ativa hoje, o que a gente tem que ter então? Uma escuta tão ativa quanto. Quando eu falei ali de funil de sales engagement, né, trazendo para o nosso português, engajamento de vendas, não há melhor maneira de entender como atender um cliente do que perguntando para ele como ele quer ser atendido. Pronto. Aí você vê se você tem condição de alcançar aquela expectativa dele. A frustração no momento de venda está onde? Ele esperava receber uma coisa e recebeu outra. Aí pronto, a gente tem um problema grande nessa relação de vendas. Então a dica para vocês é a seguinte: tem primeiro contato com o cara, conversem tudo ao máximo, estejam sempre atentos para ser bons ouvintes. E aí você vai saber se você está preparado para atender aquele cara ou não, tá? Como tem uma placa bem grande aqui do fim, não vamos estender, vou seguir com os meus agradecimentos.
Agradecer a equipe da feira, Milanese e Milanese, pelo convite de sempre. Sinto-me muito em casa, tenho uma grande relevância na minha história. A Deus sempre em primeiro lugar, minha família, vocês todos que estão aqui, os nossos queridos alunos, pessoas que são entusiastas do nosso conteúdo, os colegas de bancada, né? Nosso mediador, Pablo, a gente tem uma história, já trabalho juntos. E agradecer minha mulher parceira que está lá em casa cuidando do meu maior bem precioso, que é a minha filha Marina. Agradecer a todos vocês pelo tempo disposto aqui conosco, tá bom, pessoal? Obrigado. Quando a gente fala do cliente no centro, antigamente se falava muito fazer o outro, está na Bíblia até, né? Fazer o outro que gostaria que fosse feito a você. Isso é muito importante e é necessário. Mas ouvir realmente o que é que o outro gosta, porque às vezes o outro vai gostar de uma coisa que você não gosta. Então, ouvir, ter a escuta ativa é a coisa mais importante. Levem isso para a vida de vocês. E eu quero aqui agradecer, em primeiro lugar, a Deus, aos meus pais, seu Manuel e Dona Maria do Carmo, que está lá em Sergipe, né, nos ouvindo. Agradecer a cada um dos nossos alunos, as nossas Stone Woman Brasil, os nossos conectados, avançados, nossos Stones, nossos Diamonds, alunos de mentoria, e a cada um de vocês que nos acompanha e que faz acontecer, a Flávia Milanese e a toda essa equipe que sempre nos dá a oportunidade de partilhar um pouquinho da nossa jornada de quase 3 décadas dentro do setor. Pablo, parabéns pela mediação, e agradecer aqui a Isabelle, a Ricardo, a Gerlândia, por tudo que nós trocamos aqui de conhecimento. Mas olha, vocês aprenderam muita coisa. Por favor, 1% a cada dia. Não conseguiu, recomeça. Gente, a coisa mais importante que a gente pode fazer na vida é recomeçar em qualquer instância, em qualquer momento. Basta querer. E só um minutinho, fazendo um adendo, que você falou que está uma bagunça quando a gente chega na marmoraria. Só um adendo que você estava falando, viu, Gerlândia? Eu gosto de trazer uma linguagem bem simples, que talvez fique bem fácil. Imagine um boi na sua frente. Quando você olha para um boi, você consegue comer ele inteiro? Alguém consegue? Não. Não, né? Se botar um boi aqui agora assado, você vai comer ele inteiro? Não. Então pega o boi, isso foi um professor que me ensinou. Vai comendo aos bifes. Pega a marmoraria e vai entendendo onde é a sua maior dor. E vai fazendo bem feito, sem mirar o palco do outro. Aprende com alguém, mas faz o pequeno bem feito e seja grato por todo e qualquer cliente que chegar na sua vida. Se ele trouxe coisa boa, ótimo. Se talvez foi uma experiência negativa, talvez seja mais positiva, porque te ensinou como não fazer ou como melhorar. Muito obrigada. Muito bom. E eu acho que para concluir aqui é não desanimar, porque a gente sempre vai ter pontos dentro do nosso negócio a melhorar. Quando o cliente vem falar, a gente vai ouvir, mas eu sei que quando a gente coloca o coração na marmoraria, aquilo nos afeta às vezes, né? Você nem consegue dormir, poxa vida, todo mundo trabalhou, as expectativas ali do cliente eram outras, e aí, né? Então, não desanime com o feedback negativo do cliente, escute com atenção, melhore os processos, porque o processo ele vai te ajudar a criar um padrão de atendimento, a salvar ali, marcando para compreender, o cliente não entendeu isso, vou mandar um vídeo também. Hoje em dia a gente tem várias ferramentas, eu sei que hoje em dia as pessoas não querem mais falar no telefone, né? Mas muita coisa se resolveria numa ligação, mas as pessoas às vezes não querem mais, o arquiteto não quer mais te atender no telefone, não quer mais, enfim. O que eu sugiro? Faça vídeo, faça foto, esclareça o máximo possível, claro, para que você evite os erros. Porque quando ele acontece, é muito pior, o prejuízo é maior. Então, acho que tudo que a gente puder fazer para evitar esses erros é muito melhor. Quero agradecer também a presença de vocês, muita marmoraria aqui. Obrigada pelo carinho, eu sou sempre muito bem recebida quando eu venho à feira. A gente não tem, às vezes, a dimensão do quanto a gente pode alcançar, né? Através da internet, isso é muito bacana, fico muito feliz com as mensagens, com o carinho de vocês. Quero agradecer o Lázaro, que é meu sócio, que está ali atrás em algum lugar. Está lá atrás escondido, gente. A minha família, Guilherme, que está aqui, meu sobrinho, que já está se preparando para assumir a marmoraria, gente. Olha, social media. Mas já está se digital creator. Aí, exatamente. Olha lá. Obrigada, gente. E adeus, né? Eu acho que a gente está aqui né? Nada é por acaso. Eu sempre acredito isso, né? Todo o caminho que a gente percorreu fez estarmos aqui juntos
E eu estou muito feliz por isso. A Flávia, obrigada, e toda a equipe, gente. Obrigada pelo carinho. Pablo, obrigada. Foi um grande prazer. Prazer. Vocês todos. Isa, para fechar aí com chave de ouro. É muito interessante tudo isso que a gente estava falando, porque se aplica perfeitamente na arquitetura. Tem arquiteto que não faz ideia do valor da sua hora, ela cobra qualquer valor, sai no prejuízo, acontece muito, muito mesmo. É raro, mas acontece com frequência. Exatamente. Eu quero agradecer aqui todos os colegas de bancada, Pablo, a todos aqui, muito grata, que dispuseram do seu tempo para estar aqui aprendendo com a gente. Tem algumas alunas aqui, alguns seguidores. Muito obrigada pelo carinho e estou muito feliz por estar aqui e aprendendo também junto com todos vocês. Obrigada. Valeu, pessoal, muito obrigado. Último recado aqui, o que eu tirei dessa palestra aqui, pessoal. Precisamos criar nossa autoridade como protagonistas no mercado que atuamos, educar o mercado, contar histórias fantásticas, storytelling é a alma do negócio. Acredite no processo. Faça o processo acontecer que as coisas vão dar certo no final. Escutar mais o cliente. E por último, pessoal, fazer o feijão com arroz bem feito, que não tem receita melhor que essa. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado. A foto agora? Foto? Tem foto?